Enquanto isso, a pequena célula mutante continuava sendo alimentada sem parar. O monstro empurrava uma quantidade absurda de comida em sua boca, e aquele processo se estendeu por vários dias. Durante todo esse tempo, Lucien apenas observou em silêncio. Diante de seus olhos, a força daquele ser disparava de forma assustadora. Em poucos dias, ele saiu do 9º nível e já estava beirando o 11º nível. Depois de devorar tudo o que podia, o pequeno soltou um enorme arroto. Completamente satisfeito, era evidente que não conseguia comer mais nenhum único pedaço. Ao vê-la daquele jeito, o monstro abriu um enorme sorriso satisfeito. Com uma voz tranquila, ele disse para o pequeno ir descansar por alguns instantes e voltar apenas quando fosse chamado novamente. Ao ouvir aquilo, Luciano sorriu de forma maliciosa. Depois de ser alimentado com tanto cuidado, o pequeno já havia aumentado de tamanho várias vezes. E, conhecendo a natureza daquela criatura, Luciano sabia exatamente o que iria acontecer em seguida. Não demoraria para seu corpo se romper completamente, iniciando mais um processo de evolução. A cada transformação, ele apenas não ficava maior, também se tornava muito mais feroz e também muito mais assustador. Luciano chegou a pensar que qualquer criança teria pesadelos só de olhar para aquela criatura, mas, curiosamente, para aquele monstro, aquilo provavelmente era a criação mais linda e adorável do universo. Ainda assim, havia um detalhe que chamou sua atenção. Luciano percebeu que o clone da célula mutante estava vivendo muito melhor do que seu corpo original. Na verdade, se ele próprio não conseguisse evoluir, talvez um dia fosse ultrapassado pelo clone. Afinal, depois que a célula mutante se separou de seu corpo original, ela deixou de sofrer limitações impostas por Luciano. Em outras palavras, desde que tivesse energia suficiente, ela poderia continuar evoluindo indefinitivamente. Agora mesmo, ela já estava encostando no 11º nível. Nesse ritmo, alcançar o 12º ou até mesmo o 13º nível, isso era questão de tempo. Pensando nisso, Luciano acabou dando um leve sorriso. Não importava que tipo de criatura aquele monstro transformasse seu clone. No instante que sua consciência principal descia até aquele corpo, bastaria um único pensamento para apagar completamente todos os vestígios deixados pelo monstro. O controle absoluto continuaria sendo seu. Por isso, ele decidiu não intervir. Deixaria tudo acontecer naturalmente. De tempos em tempos, apenas voltaria para verificar o progresso. Era praticamente uma segunda conta evoluindo sozinho. Enquanto isso, ele apenas aguardaria os resultados. Além disso, vendo o quanto aquele monstro valorizava aquela pequena criatura, Luciano começou a suspeitar que aquela decisão tomada por acaso talvez tivesse sido uma jogada genial. Ele tinha um forte pressentimento de que aquele clone da célula mutante poderia, um dia, se transformar em algo impossível de medir. Talvez até lhe proporcionasse uma surpresa gigantesca. Foi então que outro pensamento surgiu em sua mente. Segundo tudo o que sabia, a essência da vida consistia em transformar o caos do universo em ordem. Entretanto, as leis do universo sombrio eram extremamente ao contrário. Ali, o caos era o caminho natural. Talvez fosse justamente por isso que um método de cultivo tão caótico e desordenado combinasse perfeitamente com a célula mutante. Era como yin e yang, duas forças completamente opostas, mas impossíveis de serem separadas. Talvez essa fosse exatamente a resposta que ele procurava há muito tempo. De qualquer forma, o método podia continuar completamente caótico, mas havia uma coisa que precisava urgentemente de melhorias: o nome. Infelizmente, Luciano era péssimo para criar nomes. Depois de pensar por alguns instantes, ele decidiu chamá-lo de Arte Divina da Reversão do Demônio Ilusório, e ainda fez uma pose extremamente séria enquanto pronunciava o nome. Uma cena que, sinceramente, fez sua aura de mestre invencível diminuir um pouquinho. Mas, brincadeiras à parte, isso não tinha nenhuma importância. O verdadeiro objetivo era esperar até que o clone dominasse completamente essa técnica e retornasse muito mais poderoso. Nesse momento, a técnica estaria finalmente completa. Enquanto isso, Luciano precisava continuar avançando em seu próprio caminho marcial. Sem perder tempo, ele começou a analisar as recompensas obtidas durante o torneio. Duas pequenas esferas apareceram em sua mão. A primeira continha a lei da geleira que havia obtido de Morue. Era um poder capaz de congelar planetas inteiros, e que já havia se aproximado do 13º nível. Embora fosse extremamente valioso, para Luciano serviria apenas como um complemento. Ele poderia reproduzir aquela lei dentro do reino dos sonhos, e, usando seu poder da ordem, fundi-las às suas próprias leis. Mas a segunda esfera, essa sim era o verdadeiro tesouro. Ele continha todas as melhores de Qianshu. Depois de devorar sua alma, Luciano absorveu completamente seu poder psíquico. Restava apenas suas lembranças. Agora, sua força espiritual havia alcançado finalmente o 12º nível. Apesar de ficar um pouco decepcionado por ainda não ter atingido o 13º nível, ele estava bem satisfeito com o resultado. Mais importante ainda, ele queria descobrir quais segredos estavam escondidos naquelas memórias. No instante que mergulhou nelas, algo inesperado aconteceu. Ao invés de simplesmente absorvê-las, parecia que ele estava devorando. Aquilo fez Luciano franzir a testa. Será que fundir tantas memórias dentro do reino dos sonhos havia alterado sua alma? Talvez ele tivesse adquirido a natureza predatória, mas ele nem teve tempo para pensar nisso. A cena diante de seus olhos mudou completamente. Ele viu uma enorme cidade. Dentro de uma sala de parto, médicos e enfermeiros cercavam uma mulher. Logo em seguida, um bebê nasceu. Seu corpo brilhava com uma luz intensa dourada. Então, uma das pessoas levantou a criança e declarou, cheio de emoção: "O Filho dos Céus finalmente desceu ao mundo." Mas, no segundo seguinte, toda a sala mergulhou na escuridão. Um portal rasgou o espaço. Antes que alguém pudesse perceber, uma voz ecoou pelo ambiente. Era o homem que ria de maneira despreocupada, claramente de bom humor. Finalmente.
repente, a criança nasceu. Ninguém sequer teve tempo de reagir. Todos os médicos e enfermeiras congelaram no mesmo instante. Seus olhos perderam completamente o brilho, como se tivesse se transformado em uma estátua. O homem simplesmente ignorou todos eles. Caminhou até o bebê, pegou a criança nos braços, observou seu corpo atentamente e comentou com total naturalidade: "O talento é aceitável. Valeu a pena fazer a viagem." O mais estranho era que o recém-nascido não chorava. Permanecia completamente tranquilo nos braços daquele homem. Logo depois, ele atravessou novamente o portal, levando a criança consigo. E, no instante seguinte, o portal desapareceu. Somente então que os médicos e enfermeiros voltaram a si. O desespero tomou conta da sala. A enfermeira olhava para as próprias mãos, completamente incrédula. Ela tinha certeza que estava segurando o bebê há poucos segundos antes. Todos começaram a procurar aquele bebê por todo o hospital, mas a criança havia desaparecido completamente. E ninguém fazia ideia de como explicar aquilo para a família. 5 anos se passaram. O garotinho caminhava lentamente pelo interior do enorme salão. Seu rosto demonstrava certa timidez. Sem dizer uma única palavra, ele parou diante de um homem que descansava em sua cadeira. O homem abriu o olho e sorriu. "Depois de 5 anos ao meu lado, acho que já está na hora de você conhecer meu nome." Então revelou: "Seu nome é Qianshu." Em seguida, continuou calmamente: "Seu pai é Lord Qianshuan, mestre do nono pico da seita doanista, e também o meu mestre." No instante que o homem revelou seu nome, ele continuou contando toda a verdade. Segundo ele, seu mestre, que também era o pai do garoto, era um dos cultivadores mais poderosos de todo o sistema estelar Azuri. Mas o menino simplesmente não se importava com isso. Havia apenas uma pergunta ocupando sua mente: onde estava sua mãe? O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Seu mestre havia deixado ordens bem claras. Somente quando o garoto alcançasse um determinado nível de cultivo, teria liberdade para procurar sua mãe. Até lá, ele estava terminantemente proibido de deixar aquele planeta. Ao ouvir isso, o menino fechou os punhos com tanta força que seu corpo começou a tremer. A raiva, a frustração e a impotência tomavam conta dele. Olhou diretamente para o subordinado de Qianshuan. Então, ele declarou com determinação: "Se é assim, tudo bem. Então vou alcançar esse reino e esfregar isso na cara de vocês." Daquele dia, sua vida passou a girar em torno de uma única promessa: cultivar todos os dias, sem descanso. O tempo começou a passar rapidamente. Ele treinava, meditava, respirava, cultivava e jamais se permitia relaxar. Ele sabia que seu talento era apenas mediano. Por isso, não podia desperdiçar sequer um segundo. Os anos se passaram como um sopro. 10 anos, 20 anos, 100 e, antes que percebesse, séculos já haviam se passado. Até que, certo dia, um rugido ensurdecedor ecoou pelos céus. O firmamento começou a se contorcer, enquanto relâmpagos desciam violentamente sobre seu corpo. Pouco acima dali, 2 homens observavam toda a cena. Um deles possuía a mesma cor de cabelo do jovem e exibia um sorriso tranquilo. Enquanto isso, raio após raio, continuava atingindo Qianshu. Mesmo sofrendo uma dor interminável, ele suportava tudo cerrando os dentes. Então, um poderoso som de espada ecoou pelos céus. Uma intensa luz dourada atravessou as nuvens, e toda a tempestade desapareceu. O jovem abriu lentamente os olhos. Uma nova força percorria todo o seu corpo. Ao lado, o servo abriu um grande sorriso. O jovem mestre conseguiu. O outro homem também parecia bastante satisfeito. Cheio de felicidade, Qianshu correu até o rapaz. Ele ficou extremamente animado ao perceber que seu 12º irmão havia vindo pessoalmente assistir seu novo avanço. Mas o irmão apenas sorriu e respondeu: "Com o seu talento, você conseguiria romper de qualquer maneira. Eu só vim lhe dar os parabéns, embora tenha chegado alguns dias antes do esperado." Mesmo assim, ele fez questão de cumprimentá-lo pela conquista. Ao lado dele, o servo fez uma profunda reverência. "Parabéns pelo avanço, jovem mestre. Que sua vida se estenda por 5.000 anos e que sua jornada rumo ao imortal seja próspera." Mas Qianshu não sentiu o menor carinho por aquele homem. Afinal, foi justamente aquele homem que sequestrou quando ele era apenas um bebê. Sem esconder a frieza no olhar, perguntou indiretamente: "Eu cumpri minha parte. Agora me diga, onde está a minha mãe?" O servo tornou-se a fazer uma reverência. Com toda a calma do mundo, respondeu: "Essa exigência nunca foi minha. Foi uma ordem do meu mestre. Porém, como o jovem cumpriu a condição, eu cumpri a promessa." Em seguida, pediu apenas que ele se preparasse. O garoto ficou confuso por alguns instantes, mas logo seu rosto se iluminou de esperança. Finalmente, depois de tantos anos, ele acreditava que reencontraria sua mãe. No instante seguinte, os 3 desapareceram. Quando voltaram a surgir, estavam em outro planeta. Uma chuva pesada caía sem parar, mas o que apareceu diante dos olhos do garoto não era sua mãe. Era apenas uma lápide. Nela havia o retrato de uma mulher. O mundo inteiro pareceu parar. Cambaleando, ele caminhou lentamente até o túmulo. A chuva encharcava completamente seu corpo. Enquanto isso, protegido por sua energia espiritual, o servo explicou com toda absoluta tranquilidade: "Sua mãe faleceu
naturalmente, há 12 anos atrás. Ele explicou que, mesmo utilizando vários suplementos concedidos pelo seu mestre, o destino não podia ser mudado. Ao ouvir aquelas palavras, o punho do garoto voltou a se fechar, mas o servo continuou falando. Segundo ele, um mortal sem raiz espiritual viver por 300 anos já era praticamente um milagre. Essas palavras destruíram completamente o coração do garoto. Sem forças para permanecer de pé, ele caiu de joelho diante da lápide. Tristeza, arrependimento, raiva, desespero, todos esses sentimentos se misturavam dentro dele. No fim, restou apenas um vazio impossível de preencher. Com lágrimas misturadas à chuva, ele gritava repetidas vezes: "Mãe, mãe, mãe, mãe!" Seu 12º irmão aproximou-se lentamente, colocou a mão sobre o seu ombro e falou em voz baixa: "Venha comigo. De agora em diante, fique ao meu lado." Depois de um tempo, o garoto apenas fez um pequeno gesto de concordância. Naquele momento, as lembranças chegaram ao fim. Lucian absorveu completamente toda a vida de Qianshu. Era uma quantidade absurda de memórias, desde sua infância dolorosa até o século em que passou auxiliando seu 12º irmão nas disputas entre o herdeiro da família. Enquanto organizava toda aquela informação, Lucian percebeu uma enorme diferença entre os dois universos. Comparado ao sistema da Serpente Celestial, o mundo de Qianshu era infinitamente mais rígido, mais feudal e muito mais cruel. É claro que, em qualquer lugar, o poder sempre vai falar mais alto, mas, pelo menos na Federação, não existia leis. Direitos básicos eram o mínimo da humanidade. Já aquele universo, os grandes cultivadores enxergavam os mortais como simples ervas daninhas. Massacrar planetas inteiros para coletar materiais de cultivo ou fabricar tesouros era algo absolutamente comum. Ao pensar nisso, Lucian respirou fundo. Se tivesse reencarnado naquele mundo como um simples mortal, provavelmente já teria desaparecido há muito tempo. Embora a história de Qianshu fosse realmente trágica, isso não apagava todos os crimes que ele cometeu ao longo da vida. E essa constatação eliminou qualquer restício de culpa que Lucian ainda pudesse sentir por tê-lo matado. Por outro lado, as recompensas eram simplesmente gigantescas. Agora ele possuía praticamente todo o conhecimento acumulado por Qianshu: técnicas de cultivos, formações, feitiços, alquimia, refino de artefatos, produção de pílulas e muito mais. Em outras palavras, os milhares de anos que Qianshu passou estudando e cultivando agora pertenciam a Lucian. De repente, um antigo livro apareceu em suas mãos. Era o manual de cultivo mais precioso de Qianshu. Segundo as informações escondidas nas memórias, dominar completamente aquela técnica equivalia a alcançar o 15º nível do caminho marcial. Até Lucian ficou surpreso. Se aquilo fosse realmente verdade, então aquele manual estava no mesmo patamar das técnicas de Wang He e do An. Mesmo assim, ele sabia que nenhum método poderia ser julgado apenas por teoria. Era preciso praticá-lo, mas isso não era um problema para ele. Se encontrou um cultivador como Qianshu, era apenas questão de tempo de encontrar muitos outros seres vivos de diferentes universos. E, como dizia o velho ditado, conheça seu inimigo e jamais será derrotado. Quem sabe, a mistura entre todos esses diferentes sistemas de poderes não acabasse criando um caminho totalmente novo. Seu mestre já havia alcançado o 16º nível. Mesmo assim, ainda era incapaz de impedir completamente a invasão do universo sombrio. Se simplesmente seguisse os mesmos passos de seu mestre, seu limite também seria o 16º nível. Mas o Lucian não queria repetir o caminho de ninguém. Ele queria criar seu próprio caminho. Pensando nisso, começou a testar uma hipótese. Seu peito brilhou intensamente com uma luz dourada. E naquele instante, ele finalmente confirmou sua teoria. A essência daqueles diferentes sistemas eram compatíveis. Suas bases podiam ser conectadas, ou seja, era possível fundi-las. Naturalmente, faltava apenas uma coisa: dar o nome para sua nova técnica. Depois de muito quebrar a cabeça, Lucian finalmente chegou a uma conclusão. A fusão entre aqueles dois sistemas receberia o nome de Verdadeiro Espírito. Por enquanto, isso bastava. Mas havia outro detalhe escondido nas memórias que chamou sua atenção. No futuro, todo aquele sistema estelar acabou sendo completamente engolido pelo universo sombrio. Os poucos cultivadores sobreviventes foram conduzidos para a reencarnação por um homem extremamente misterioso. Isso fez o Lucian acreditar que ainda encontraria muitos daqueles cultivadores novamente. Entretanto, o que mais despertava sua curiosidade era justamente a identidade daquele homem misterioso. Afinal, se existissem seres tão poderosos, ele deveria ser o primeiro interessado em impedir a invasão das criaturas do universo sombrio. Infelizmente, as memórias não revelavam absolutamente nada. Depois de pensar por algum tempo, Lucian apenas balançou a cabeça. Ainda não adiantava desperdiçar energia tentando resolver um mistério sem resposta. Ele cruzou as pernas lentamente, fechou os olhos e iniciou mais uma intensa sessão de cultivo. Afinal, seu próximo passo rumo ao poder absoluto estava apenas começando. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo. Peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda muito e não custa absolutamente nada para você. Ah, só um aviso. Deixa aí nos comentários se você quer que eu volte a trazer o manhwa de Berserk, já que a história finalmente começou a fluir novamente. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.